Olá, sombrios! Passando aqui rapidinho para pedir a vocês que já deixem o like desde o início, comentem o vídeo, compartilhem com seus amigos. Tudo isso ajuda no crescimento do canal. E mais uma coisinha, se vocês querem conhecer melhor o personagem do Encorado que vai estar no conto, eu aconselho vocês a escutarem a playlist O Encorado. São 2 vídeos e vai ajudar vocês a conhecerem melhor o personagem. Sem mais delongas, vamos para o conto. Ao chegar ao local onde o delegado Peçanha aguardava, Nicolas se deparou com seus 2 peões caídos no chão. A preocupação tomou conta de seu rosto, seus olhos fixos nos corpos imóveis. Mas o Dr. Pedro, após examinar os homens e verificar as seringas próximas a eles, tratou de tranquilizá-lo. É apenas sedativo, Nicolas. Era assim que eles mantinham as garotas controladas, usando essas armas para dopá-las. A raiva brotou instantaneamente no peito de Nicolas, e ele cerrou os punhos ao ouvir aquilo. Que desgraçados! Exclamou o delegado Peçanha, ainda chocado com o que testemunhava. Tratar essas moças como se fossem animais? Nicolas, com uma voz carregada de indignação, perguntou: "E onde estão esses miseráveis? Já os levaram para a delegacia?" O semblante de Peçanha endureceu, a frustração visível em sua expressão. "Lamento, rapaz", disse ele com um pesar que cortou o ar como uma lâmina. "Eles aproveitaram nossa distração com seus peões caídos e fugiram." A fúria de Nicolas foi imediata. Ele avançou um passo com sua voz áspera e firme e perguntou: "Para que lado eles foram?" Peçanha pousou a mão no ombro do jovem, tentando conter o ímpeto de vingança que irradiava de Nicolas. "Deixe isso para lá, rapaz. O sol já está nascendo. Eles já devem estar a quilômetros daqui. Não faz sentido arriscar." Nicolas, porém, não estava disposto a aceitar essa resposta. Com um tom firme e desafiador, ele respondeu: "Nem todos fugiram, delegado. 2 estão presos no curral, lá na minha fazenda." O alívio de Peçanha foi evidente. Ele balançou a cabeça afirmativamente e disse: "Ótimo. Mandarei meus homens buscá-los imediatamente." Nesse momento, o Dr. Pedro retornou da caverna, com o rosto preocupado e as mãos sujas dos cuidados que prestou às vítimas. Ele olhou de Nicolas para Peçanha e, com um suspiro pesado, informou: "As moças estão bem, mas muito abaladas. O que vamos fazer com elas?" Peçanha, com a experiência de anos lidando com situações difíceis, respondeu sem hesitar: "Já mandei avisar o padre. Ele está preparando o salão de reuniões da igreja com colchões e roupas. Algumas mulheres da comunidade já devem estar lá para recebê-las. Eu mesmo entrarei em contato com a Polícia Federal e informarei da situação. Isso é maior do que a gente." Nicolas, ainda com o rosto marcado pela indignação, pensava na jovem que estava sob seus cuidados. O olhar dele se suavizou ao lembrar dela. Peçanha então perguntou: "E quanto à garota que está na sua fazenda?" Nicolas suspirou e respondeu: "Está bem. Eu ajudei o doutor a cuidar dela. Faz pena, delegado." Nicolas falou com um nó na garganta. Nunca vi alguém maltratar uma mulher daquele jeito. Está ferida demais e ainda tem uma bala no corpo que não pode ser tirada. O doutor disse que seria mais perigoso remover do que deixar onde está. Nicolas fez uma pausa, engolindo em seco. Sua voz mais baixa, quase como um desabafo. "Não consigo imaginar todo o sofrimento que essa menina passou." A tensão entre os 3 homens era visível. Cada palavra, cada gesto revelava a gravidade do que tinham diante de si.
O horror do que haviam descoberto naquela noite pesava sobre eles como uma sombra, enquanto o sol começava a iluminar a tragédia que permanecia fresca em suas mentes. Os 3 homens permaneceram em silêncio pesado, enquanto o ar ao redor parecia mais denso, carregado pelo peso da crueldade que testemunharam. Foi o delegado Peçanha quem, por fim, quebrou o silêncio. Sua voz baixa, carregada de uma incredulidade amarga. Ela ficava separada. Começou ele, apertando os lábios antes de continuar. A gaiola dela era tão pequena que só conseguia ficar sentada, com as pernas encolhidas. É desumano isso. A descrição causou um arrepio em Nicholas. Ele sabia que aquelas meninas tinham sofrido, mas ouvir os detalhes sobre o confinamento de uma delas tocava em algo profundo e revoltante. O Dr. Pedro, que até então permanecia em silêncio, balançou a cabeça, também abalado pela lembrança. E o pior é que ela era considerada especial, comentou o médico, sua voz carregada de um cansaço moral. Fico imaginando o que teria acontecido com ela se não fosse. Peçanha, intrigado, levantou o olhar e quis entender melhor o que Pedro quis dizer. Por que especial? Perguntou ele sem conseguir esconder o desconforto. Pedro respirou fundo, se preparando para o que ia dizer. Um empresário rico estava disposto a pagar uma fortuna por ela. O doutor fez uma pausa, quase hesitando antes de completar. Tudo por causa dos olhos dela, que são azuis. Peçanha cerrou os punhos, com seus olhos faiscando com uma fúria contida. Que miseráveis! Exclamou com um desprezo que parecia aumentar a cada palavra. Ele refletiu por um momento e o pensamento o atingiu como um soco. Mesmo depois do fim da escravidão, continuam comercializando pessoas, e agora nem os brancos escapam. A indignação pairou no ar, e os 3 homens ficaram em silêncio, cada um lidando com o terror à sua própria maneira. Eles haviam visto muitos horrores ao longo da vida, mas o tráfico de pessoas, o aprisionamento de jovens mulheres, era algo que os deixava desarmados, sem palavras. Enquanto isso, as jovens que haviam sido resgatadas foram levadas para a igreja, onde as voluntárias da vila, já avisadas, aguardavam para cuidar delas. O salão de reuniões da igreja foi rapidamente transformado em espaço de acolhimento, com colchões espalhados pelo chão e roupas limpas à disposição. O Dr. Pedro fez questão de examinar cada uma delas. Estavam desidratadas, famintas, mas fora isso, sem ferimentos graves. Mesmo assim, o olhar assustado de cada uma delas contava uma história de terror e sobrevivência. Mais tarde, quando o sol já estava alto, o delegado Peçanha foi até o salão para colher o depoimento das moças. A tensão era palpável enquanto elas contavam como haviam sido sequestradas e levadas para aquele inferno. As palavras eram entrecortadas por lágrimas e sussurros de terror, mas cada detalhe revelava a monstruosidade dos traficantes. O peso da situação parecia aumentar a cada relato, e o delegado sentia a fúria e a tristeza crescente dentro de si. Enquanto isso, 2 policiais levaram os traficantes capturados da fazenda de Nicholas para a delegacia. A tensão era alta, mas o sentimento de justiça começava a tomar forma. Já os 2 peões, ainda sob o efeito dos sedativos, continuavam dormindo profundamente. O Dr. Pedro, ao perceber a preocupação de Nicholas, tentou tranquilizá-lo. Não se preocupe com eles, Nicholas, disse o médico, examinando um dos homens adormecidos. Eles tomaram a dose cavalar de sedativo. Vão dormir por um bom tempo. Nicholas assentiu, mas sua mente não estava focada nos peões. Ele estava preocupado com a jovem que ainda estava na sua fazenda, aquela que havia sofrido tanto. E a garota? Perguntou com uma voz pesada de preocupação. Ela também está dormindo bastante. Pedro olhou para Nicholas, compreendendo o peso de sua preocupação. Sua voz ao responder foi suave, mas firme.
Ela vai dormir bastante. Coloquei um medicamento no soro que vai induzir o sono para ajudá-la a se recuperar. Mas a cicatrização está ótima. Fisicamente ela vai ficar bem. As palavras do doutor trouxeram um alívio parcial a Nicholas, mas a sensação de impotência ainda pairava no ar. Ele sabia que mesmo que o corpo dela se recuperasse, as cicatrizes emocionais seriam profundas, difíceis de curar. O horror que aquela garota e tantas outras tinham enfrentado permanecia gravado na mente de todos os presentes. O nascer do sol daquela manhã não trouxe o alívio esperado. Trouxe apenas a certeza de que o pesadelo ainda não havia acabado. Matias estava sentado no banco do carona, observando a paisagem desolada que passava pela janela do caminhão, sua mente fervilhando de planos de vingança. Ele mal podia esperar para chegar a Qinjing, onde tudo começaria. Virou-se para Silas com uma expressão determinada e ordenou: Silas, siga para Qinjing. Ficaremos na casa da minha tia Maria. Lá o marido dela vai nos ajudar a lidar com aquela vila cheia de cães do inferno. Silas manteve as mãos firmes no volante, os dedos se apertando com certa inquietação. Ele sabia que se envolver com Matias e Lobo tinha sido um risco, mas o pagamento prometido tinha sido bom demais para ignorar. Porém, agora enquanto dirigia pela estrada, os pensamentos lhe pesavam. Ele olhou de canto para Matias, com a incerteza evidente em seu olhar. O que você vai dizer a ele, Matias? Perguntou Lobo hesitante. Vingar a morte de seus pais é uma coisa, foi justo. Mas o que estamos fazendo agora não é legal. Como você vai convencê-lo? Apesar de parecer sinistro, ele parece ser um homem correto. Matias sorriu de canto, um sorriso frio e sem humor. Eu tenho meus meios, Lobo, respondeu ele sem desviar o olhar da estrada à frente. Não se preocupe. Lobo sabia que aquilo era tudo que receberia como resposta. O jeito calculista e misterioso de Matias nunca deixava claro seus verdadeiros planos. A preocupação, no entanto, ainda o corroía. E quanto à sua tia? Insistiu Lobo. Pelo que me lembro, ela não quer você por lá. Matias virou lentamente a cabeça para encarar Lobo, seu olhar afiado e ameaçador. Já disse, Lobo, repetiu ele com uma calma gélida. Tenho meus meios, não se preocupe. Aqueles lobisomens mexeram com a pessoa errada. Silas segurou o volante com mais força, as palavras lobisomens soando absurdas em sua cabeça. Ele sempre achou que essa história era ridícula. Ele balançou a cabeça com desdém, mas sabia que para Matias aquela história era real. E isso incomodava, mais do que o sobrenatural. Silas tinha medo do que a obsessão de Matias poderia fazer com eles. Enquanto dirigia pela estrada, Silas não parava de pensar em uma coisa: o caminhão. Ele se envolvera com Matias e Lobo por causa do dinheiro, é claro. Não podia perder seu caminhão. Era sua fonte de sustento. E se fossem pegos, perderia tudo. Um vilarejo no meio do sertão é um ótimo lugar para esconder o caminhão, Matias, comentou Silas, mais para si mesmo do que para o outro. Não posso perdê-lo. Me meti nessa história por causa de vocês, mas preciso garantir que não vou sair de mãos vazias. O motor do caminhão roncava enquanto eles seguiam em direção a Qinjing, o calor do sertão subindo do asfalto como uma onda sufocante. Matias parecia não ter ouvido a preocupação de Silas, imerso em seus próprios pensamentos de vingança. Silas suspirou, sabendo que aquela viagem seria longa e tensa. 2 dias na estrada, se não houvesse imprevistos. Tempo mais do que suficiente para as coisas desandarem. Enquanto o sol começava a se pôr no horizonte, tingindo o céu de laranja e vermelho, Silas se preparava mentalmente para o que estava por vir. A tensão no ar era palpável, como se uma tempestade estivesse prestes a cair sobre eles.
Maria e Encorado viviam em paz. A vida no vilarejo seguia seu curso tranquilo desde que ele assumira o papel de guardião. Antes as pessoas tinham receio dele, mas com o tempo, conforme se acostumaram com a sua presença e proteção, a aversão se transformou em respeito. Além disso, o progresso chegou até mesmo em Sertão Seco. O vilarejo estava crescendo, adquirindo ares de cidade. Um posto de saúde que funcionava como hospital, uma escola municipal e outra estadual, uma creche, uma delegacia e diversos comércios brotavam pelas ruas de terra batida. Até um banco fora instalado, mas foi exatamente essa conquista que trouxe um problema inesperado. Com o banco, vieram também os tinhosos, aqueles que trocaram a cidade grande por pequenos povoados mais fáceis de assaltar. O destino deles acabou sendo o Sertão Seco. Quando a quadrilha chegou, composta por 10 homens armados, a cidade, que era pequena, foi facilmente tomada. Eles usaram os moradores como escudo humano, uma muralha de inocentes para se protegerem da polícia. Foi uma noite de puro terror. Gritos ecoavam pelas ruas. As crianças choravam em desesperos e os adultos, impotentes, rezavam por suas vidas. Mas o que ninguém sabia era que essa seria a última vez que Sertão Seco passaria por algo assim. Enquanto os assaltantes dominavam a cidade, as luzes se apagaram. Um blackout total engoliu Sertão Seco, mergulhando tudo em uma escuridão densa e sufocante. E então, um por um, os bandidos começaram a desaparecer. Ninguém sabia ao certo o que acontecia com eles. A última visão de cada um daqueles homens era sempre a mesma. Um par de olhos vermelhos, brilhando na escuridão como olhos de uma fera, que os caçava implacavelmente. O terror não durou mais do que 20 minutos. Quando a luz voltou, a cidade parecia congelada no tempo. O banco estava vazio. As sacolas de dinheiro jogadas pelo chão ao lado das armas abandonadas. Os carros dos assaltantes permaneciam onde estavam, intactos. Mas os bandidos, esses sumiram como fumaça. Nenhum sinal deles, nem corpos, nem rastros. Apenas o silêncio que pairava pesado sobre o Sertão Seco. Os reféns ainda atordoados começaram a se levantar, alguns tremendo de medo, outros agradecendo aos céus por estarem vivos. A notícia daquele evento sobrenatural se espalhou rapidamente. Logo outras quadrilhas ouviram sobre o que acontecera e nenhuma mais ousou cruzar os limites de Sertão Seco. A cidade havia encontrado seu protetor nas sombras, e Encorado, aquele cuja presença antes era temida, agora se tornara uma lenda viva, guardando as fronteiras da cidade, com olhos vermelhos que brilhavam como fogo na escuridão. O delegado federal Amaury Cunha chegou à Alcateia quando a noite já havia caído. O clima era pesado, o ar tenso com o que havia acontecido. Ao desembarcar, foi recepcionado por Peçanha, que o cumprimentou com firmeza, mas com o cansaço que transparecia em suas feições. Antes de levá-lo até as moças resgatadas, Peçanha lhe entregou um relatório detalhado, contendo depoimentos e fotos de todas as mulheres, exceto da que ainda estava na fazenda de Nicolas. Cunha, com olhos afiados e uma mente meticulosa, leu cada linha do relatório com atenção. Ele era experiente, sabia que aquelas páginas contavam mais do que palavras podiam descrever. As fotos das mulheres marcadas pelo sofrimento, as palavras cruas dos depoimentos, tudo isso pintava um quadro sombrio. Quando terminou, fechou o relatório com um estalo seco e disse com firmeza: "Quero ver os 2 presos." Peçanha o levou até a cela improvisada, onde João Aparecido e Rufino Santos aguardavam claramente nervosos. Cunha, sem perder tempo, entrou no espaço apertado e abafado, onde a tensão se acumulava no ar pesado. Ele se posicionou diante dos 2 homens, seus olhos frios e calculistas avaliando cada movimento deles.
Vamos ser diretos, senhores. A voz de Cunha era tranquila, mas havia uma dureza nela que fazia os dois homens estremecerem. João Aparecido e Rufino Santos. Sabemos que vocês não são os cabeças desse esquema. Já estamos de olho em vocês há algum tempo. Nossas blitz nas estradas próximas à fronteira não são coincidência. Se vocês colaborarem, posso falar com o juiz para propor uma pena mais leve. Os dois homens se entreolharam, suas faces refletindo o peso do dilema. João engoliu seco enquanto Rufino apertava os lábios, claramente considerando suas opções. Eles sabiam que estavam encurralados. Finalmente, João deu um leve aceno para Rufino, que começou a falar, a voz rouca e tensa. Lobo e Matias, eles controlam tudo. Nós só entramos porque o dinheiro estava curto, sabe? O motorista Silas também. A gente precisava, mas eles são os cabeças. Cunha ouviu tudo em silêncio, absorvendo cada palavra com precisão cirúrgica. Ele sabia que havia mais por trás daquela confissão, mas por enquanto aquilo era o suficiente. Pegou os depoimentos e, antes de sair, lançou um último olhar cortante para os dois homens. Espero que não estejam me escondendo nada. Se eu descobrir que omitiram algo, a conversa com o juiz será bem diferente. Depois de lidar com os presos, Cunha se dirigiu às moças. As mulheres estavam visivelmente traumatizadas, mas sabiam que estavam a salvo. Cunha fez questão de garantir, para todas, que entraria em contato com suas famílias, e em breve elas retornariam para suas casas. Seu tom era calmo, mas firme, tentando passar a segurança de que aquele pesadelo havia terminado para elas. Sabendo que ainda faltava uma garota de acordo com o relatório do delegado Peçanha, ele perguntou: "E a garota que está na fazenda? Por que ela não está aqui com as outras?" Peçanha suspirou, cruzando os braços enquanto olhava para o chão por um momento antes de responder. Um dos traficantes, o Matias, tentou matá-la. Ela está muito ferida. Nicolas, o dono da fazenda, a encontrou no meio da mata e o levou para a fazenda. Amanhã cedo iremos até lá. Cunha franziu o senho, sem entender a demora. E por que não agora? Ele olhou para o relógio. Ainda não é tão tarde. Podemos resolver isso ainda hoje. O delegado Peçanha hesitou por um momento, medindo suas palavras. Olhou diretamente para Cunha com um ar cansado, mas determinado. "Veja bem, doutor. Dona Sueli tem uma pousada muito aconchegante aqui na cidade. Quartos quentinhos, comida caseira de primeira. Já preparamos um quarto para o senhor. Sei que deve estar exausto da viagem e bem." Ele fez uma pausa significativa. "Nicolas não costuma receber ninguém à noite na fazenda. Amanhã cedo será melhor." Cunha sentiu algo estranho naquele pedido, como se houvesse algo não dito. Mas o cansaço da viagem e a fome já começavam a pesar, e ele acabou cedendo, embora desconfiado. "Está bem, delegado," concordou finalmente, embora sua mente ainda rodasse com perguntas. Enquanto isso, na fazenda de Nicolas, a atmosfera era diferente. O jovem patrão estava tenso e reuniu seus peões com um semblante sério. Sabia que Matias e Lobo e seus homens ainda representavam uma ameaça, e ele não queria ser pego de surpresa. Com a voz firme e grave, ele deu suas ordens. 10 de vocês vão para os limites da cidade, tanto em Jardim Olinda quanto aqui em Alcateia. Espalhem-se. Quero que monitorem cada entrada, cada trilha na mata. Nada pode passar despercebido. Vocês serão a vigília da primeira hora. Quando amanhecer, outros 10 vão substituí-los. Qualquer coisa estranha, ele fez uma pausa olhando nos olhos de cada um. Só precisam uivar. Os peões assentiram, cientes da gravidade da situação. Nicolas os observou partir, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros.
Lá fora o perigo espreitava na escuridão, mas ele estava determinado a proteger sua fazenda e aqueles que dependiam dele. O som seco e constante de ossos estalando foi o primeiro aviso. No meio da escuridão da mata, uivos agudos e penetrantes se espalhavam, como uma onda, rasgando o silêncio da noite. 10 lobisomens negros, impotentes e ferozes, cruzaram a floresta com passos pesados. Suas presenças como sombras gigantescas entre as árvores. Era um frenesi quase animalesco, mas controlado, parte de uma sinfonia que eles conheciam bem. Em um determinado ponto, onde a trilha se dividia, os lobisomens se separaram, cada um tomando seu posto para proteger as fronteiras do vilarejo e da cidade vizinha. A noite seria deles. Nicholas observava tudo com a calma de quem já havia feito aquilo incontáveis vezes. Seus lobisomens, sua matilha, sabiam o que fazer. Ao dispensar os outros peões, que não estavam na vigília, ele retornou à casa grande. Cruzando os longos corredores escuros até parar diante da porta do quarto de sua hóspede. A luz suave do abajur lançava sombras delicadas sobre a mulher adormecida. Ele ficou parado ali por alguns instantes, sem fazer barulho, apenas observando sua figura vulnerável sobre a cama. Sua mente vagava, e as lembranças da noite anterior vieram à tona. Ele a carregara até ali em sua forma de lobisomem, sua forma verdadeira. O cheiro do medo e do desespero dela ainda estavam frescos em sua memória. Naquele momento ele estava a 1 segundo de destroçar o homem que a havia ferido. Mas o toque dela em sua perna mudou tudo. Mesmo naquela condição, mesmo ao vê-lo como um monstro, ela havia implorado por sua ajuda. Por que ela não gritou? Nicholas se perguntava. Quando ela abriu os olhos e o viu, será que ela se lembraria? E mais importante ainda, quando acordasse, o que pensaria sobre ele? Gratidão ou pavor absoluto? Essas dúvidas se enroscavam em sua mente como serpentes, enquanto ele permanecia ali, estático, sentindo o peso da incerteza. Ele a tinha salvado, mas sabia que o medo podia ser mais forte que qualquer bondade. Haveria espaço no coração dela para a aceitação do que ele realmente era? Do lado de fora, enquanto a madrugada avançava, os peões que ficaram na fazenda começaram a sentir o conhecido puxar dos ossos que antecedia a transformação. À medida que as primeiras horas da manhã se aproximavam, suas formas humanas começavam a dar lugar aos lobisomens. Estalidos altos, e o som dos ossos estalando ecoavam por entre as árvores, enquanto a carne e os músculos se moldavam em algo maior e mais feroz. Seus uivos rasgaram o ar, anunciando a troca de turno. Os 10 lobisomens que faziam a guarda na mata ouviram o chamado e começaram a retornar para a fazenda. A troca era um ritual meticuloso, quando os novos guardiões o substituíram, cruzando-se brevemente na escuridão. Um breve reconhecimento antes de se separarem. Quando chegaram de volta à fazenda, Nicholas já havia preparado um novilho no celeiro para eles. O cheiro de sangue fresco preenchia o ar pesado do amanhecer. Os lobisomens se reuniram alimentando-se vorazmente, antes de gradualmente voltarem à forma humana. Saciados e exaustos, dirigiram-se aos seus dormitórios, enquanto outros 5 peões assumiram a vigília na fazenda, atentos a qualquer sinal de perigo. O sol começava a iluminar timidamente o horizonte, e na cidade o delegado federal, Amaury Cunha, já estava de pé. Ele estava sentado na pequena sala da delegacia, com uma expressão pesada e olheiras profundas. Passaram a noite inquieta, e seu desconforto era evidente. O delegado Peçanha, ao entrar, não pôde deixar de notar, e com um sorriso malicioso brincou. "Bom dia, senhor federal. Não dormiu bem? O senhor está com a cara horrível." Cunha resmungou,
passando a mão pelo rosto cansado. Obrigado pela observação, Peçanha. Mas sabe, ouvi os uivos durante a noite. Não sabia que tinham lobos aqui na cidade. O delegado Peçanha riu. Um som abafado que ele rapidamente conteve. Não temos lobos por aqui, senhor. Deve ter sido algum cachorro vadio uivando pela mata. Cunha olhou para ele com uma mistura de descrença e cansaço. Que seja, Peçanha, ele exclamou, balançando a cabeça. E quanto ao seu amigo, o fazendeiro excêntrico? Já podemos visitá-lo? Quero resolver logo isso e mandar essas moças de volta para suas famílias. Peçanha por dentro segurava o riso. Ele sabia muito bem o que o federal ouvira na noite anterior, mas decidiu manter a face. Doutor, vamos esperar o Pedro, o médico. Ele não vai demorar. Assim que ele chegar, vamos juntos à fazenda. O delegado federal lançou-lhe um olhar de impaciência. A última coisa que queria era perder mais tempo. Mas Peçanha sabia que chegar na fazenda de Nicolas naquele momento era um erro. O que Cunha pensaria se visse os lobisomens saltando a cerca? Ele reprimiu o pensamento com uma risada contida. Assim que o médico chegasse, os dois seguiriam para a fazenda. Até lá, Peçanha podia se divertir um pouco mais com a curiosidade crescente do federal.